Eu trabalhei no mercado formal por 12 anos, né? Sempre trabalhei na área de recursos humanos, com treinamento, na área de treinamento. E sempre tive, assim, dentro de mim esse desejo de fazer algo diferente, né? Então, desde 2012, essa ideia começou a se formar na minha cabeça, né? De por que não trabalhar com o que eu gosto e apenas com o que eu gosto? Porque existem as burocracias e as formalidades no emprego formal que me incomodavam muito, né? Eu não sabia muito bem como, nem o que, mas comecei a fazer alguns cursos, então entrei também num processo bem profundo de autoconhecimento lá em 2012, 2013. Comecei a fazer alguns cursos para me desenvolver e, obviamente, as coisas começaram a surgir, né? Comecei a conhecer pessoas, outros temas que começaram a me interessar. E aí, em 2016, na verdade, em 2015, eu fiz um curso de coaching, que foi um divisor de águas na minha vida. E aí a ideia começou a ficar mais séria para mim, né? E aí, em 2016, eu fui para os Estados Unidos fazer uma nova formação e lá foi a gota d'água, assim. Eu falei, cara, não tem por que mais eu esperar, né? Então, eu fiz um acordo na empresa onde eu trabalhava, para que eu começasse a viver essa vida mais, eu chamo de vida escolhida, né? Começasse a viver a vida de uma forma mais autônoma. Então eu decidi que eu trabalharia com treinamento e coaching, mas de uma forma autônoma. Nossa, são tantas coisas. A gente não toma decisão sozinho, né? Foram vários fatores. Como eu disse, eu fiz vários cursos nesse meio tempo, do desejo inicial até a tomada de decisão. Sem dúvida, o processo de coaching me ajudou bastante, que é quando você para e olha para si e você começa a conversar com você olhando para o espelho, né? Porque o coach nada mais é do que um espelho. Então, eu comecei a ver algumas coisas que faziam sentido para mim, né? Eu fiz acompanhamento com um psicólogo na época também, me ajudou bastante, né, a estabelecer as prioridades e o que era importante para mim na época. E até outro dia eu estava pensando nisso, que a minha mãe foi um elemento decisivo assim, nesse processo, porque eu tinha muitas inseguranças, né? Porque toda a minha carreira foi dentro de um processo formal, com férias, 13º, plano de saúde, todo aquele pacote, né? E aí eu tinha essa insegurança, como vai ser sem tudo isso, né? E a minha mãe um dia, eu nesse dilema de vou, não vou, o que eu faço? Minha mãe sentou comigo para tomar um café e ela falou assim, filha, o que de pior pode acontecer? Segue o teu sonho, segue o teu caminho. Porque tudo que você quis, você conquistou. Por que isso você não vai conquistar agora? Então foi meio que um impulso, assim, sabe? Eu tive um aval. Não que eu precisasse do aval dela, mas aquilo me ajudou muito. Então eu acho que a gente tem que compartilhar, sim, com as pessoas próximas, né? Porque a gente se sentindo seguro, na rede de apoio, eu acho que é mais fácil o processo. Então, sem dúvida, os cursos, os livros, mas também o apoio da minha família foi bem importante. Eu tive alguns obstáculos até psicossomáticos, vamos dizer assim, né? Porque a vontade estava muito latente. Em 2015, eu já queria fazer esse movimento, mas de uma forma muito impulsiva, tipo, vou chutar o balde, vou meter o pé. E eu fiz uma viagem, eu estava no Canadá na época, e eu falei, quando eu voltar de férias eu vou fazer esse movimento, vou pedir a conta e vou ver o que dá. Então era um movimento impensado, ia ser super impulsivo. E logo que eu voltei de viagem, eu comecei a ter problemas de saúde. Então hoje eu reconheço que foi um pouco psicológico, assim, foi um pouco mental. Eu não estava pronta para fazer o processo ainda. E aí, durante 1 ano e meio, eu fiz várias cirurgias, então eu tinha um problema no olho, fiz várias cirurgias. E eu entendo hoje que foi um bloqueio psicológico, foi um bloqueio mental, assim. Eu não estava pronta e não sabia como me segurar, então o meu corpo me segurou. Mas, obviamente, tem outros bloqueios que são muito mais reais, né? O fator financeiro, sem dúvida, era uma coisa que sempre ficava na minha mente, né? Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ficar sem grana e tal? Porque eu sou independente financeiramente desde os meus 22 anos. E aí, de repente, eu ter que empreender, ser autônoma e continuar independente financeiramente, isso era uma coisa que me assustava muito. Então, o fator financeiro foi um obstáculo bem grande. Então, quando a ideia começou a ficar mais clara na minha mente, de fato, eu fiz um planejamento financeiro.
Eu comecei a segurar as pontas, comecei a fazer aplicações, pensar em quanto de dinheiro eu precisava ter guardado. Então, também não foi nada impulsivo. Se eu tivesse feito em 2015, talvez eu tivesse tido problemas. Então, todo esse processo de 2 anos, 1 ano e pouco, eu consegui me organizar também em relação a isso, as contas e dinheiro e tudo mais. Olha, para eu ser bem otimista, eu acho que se fosse para começar novamente, eu não teria tanto medo. Porque a gente tem medo do desconhecido, né? A gente não sabe como vai ser. E isso me segurou durante bastante tempo. Então, eu acho que a gente tem que confiar mais, né? Você tem que confiar, de fato, nos seus talentos e na tua capacidade de realizar. Então, eu acho que se eu fosse voltar atrás, eu não ia ter tanto medo, porque é um desperdício de energia, né? Obviamente que faz com que você planeje mais, com que você tenha mais... você se imuna de outras formas de controle e tudo mais, mas eu acho que não precisa ser com tanto medo. Pode ser mais fluido. Então, eu acho que é a única coisa que eu faria diferente, assim. A dica de ouro é você saber o real motivo pelo qual você quer fazer aquela mudança. Tá muito na modinha, né? Ser autônomo, ser empreendedor. Mas por que você quer fazer isso? É de verdade algo que toca o teu coração, né? É a tua missão de verdade? Porque não é fácil você fazer uma mudança conceitual até de vida, né? Você tem que mudar muitas coisas. Agora, se você sabe o porquê você está fazendo aquilo, o que aquilo realmente significa para você, você tem que achar a significância. Então, a dica que eu dou, e até esse é o trabalho que eu faço com os meus coaches, qual é o motivo, né? Qual que é o real significado disso para você? Se você tiver isso claro, nada te segura. Então, o meu conselho é esse, se conheça, né? Vai atrás de saber o porquê você quer fazer aquele movimento. Não é porque, não quero ter chefe chato. Não, é porque eu, de fato, tenho alguma coisa para entregar para o mundo e não é no lugar onde eu estou. Então, acho que o empreendedorismo tem muito a ver com o significado. Então, é isso, a minha dica.